Bom, pessoal, vamos falar então rapidamente aqui sobre o cisma da igreja, né? E entender que na história da igreja nós tivemos alguns momentos de ruptura, tá? Que não foi somente lá no século XVI com a questão ali da reforma, mas houveram alguns momentos, tá, de ruptura no decorrer da sua história. Podemos dizer que até o final do século X, né, havia apenas uma única igreja cristã, tá? E ali vai haver o primeiro rompimento, né? A primeira divisão da igreja. Hoje nós temos, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, as denominações protestantes evangélicas, as históricas, pentecostais, neopentecostais, dentre outras. Então todas essas igrejas que nós citamos aqui, elas têm origem, tá, lá no primeiro século, lá em Atos, né? Então compartilham de uma mesma origem, mas a partir do século X há, né, um início de rupturas, né, e rompimentos aí em relação à igreja. Então é importante, né, ter clareza em relação a isso. O primeiro cisma ou divisão, né, como eu disse, foi no século X, 1054, quando os cristãos do Oriente passam a questionar o Papa Leão IX. Né, não aceitavam, na verdade, esses cristãos, o envio de um cardeal a Constantinopla, na Turquia. Havia um conflito em relação à autoridade, né, a autoridade papal e, né, as autoridades que estavam abaixo aí do Papa. O resultado, né, é que o patriarca Miguel Cerulário, né, ele foi excomungado pelo Vaticano, há um processo de excomungação, tá, de um dos líderes, né, daqueles que não aceitavam o cardeal, né, o envio do cardeal a Constantinopla, e, né, esse Miguel, então Miguel Cerulário, ele vai excomungar o Papa, né, e aí você vai ter, na verdade, dois papas, vamos dizer assim, e um rompimento, né, uma divisão, então, entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente, tá? Então veja que é o primeiro rompimento aí que nós vamos ter em relação à Igreja. A Igreja Ortodoxa, né, observa as decisões tomadas nos 7 primeiros concílios. Então, quando a gente olha os primeiros concílios, eles caminham e aceitam, tá, os elementos desses primeiros concílios. Estou lembrando que até o século X era uma única igreja, então o que se tinha até ali, tá, permanece, tá, e é aceito por todas as igrejas cristãs, tá, quando os bispos refutaram as heresias que tentaram desvirtuar a tradição secular da igreja. Então, lembrando que os primeiros concílios tinham esse papel, tá, de refutar as heresias. Então, a igreja ortodoxa, né, a igreja católica, né, as igrejas protestantes, todos seguem essa mesma linha de reflexão, ok? É importante entender que não foi só uma questão política que levou ao rompimento da igreja, mas também, né, problemas que a igreja vai enfrentar e enfrenta até hoje, né? Como, por exemplo, questões culturais. Talvez as questões culturais sejam o grande problema a ser enfrentado, né, pelo cristianismo, né? O entendimento, veja que desde o primeiro concílio, desde Atos, tá, já tem essa questão cultural colocada, né? O cisma ali do Oriente vai trazer, né, essa questão cultural também muito forte, né, dentro da igreja. E aí nós vamos ter uma reflexão, inclusive nos primeiros tempos. Então, a língua oficial dos cultos é latim, grego ou hebraico? Tá? Um debate que se colocava, né? Qual que seria a língua oficial, né, dos cultos? Lembrando que durante muito tempo você não tinha os cultos, né, ou a forma de você tratar, de você falar na igreja, você não usava a chamada língua vulgar ou a língua da localidade, você usava, tá, o latim, por exemplo. Tá? Então você tinha essa discussão, é o latim, é o grego ou é a língua hebraica? Tá? É necessário ter uma imposição cultural, então é a cultura latina, é a cultura grega. Veja que lá em Atos tinha aquela discussão se era a cultura judaica, então a igreja deve impor uma cultura de uma localidade, de uma região, de um grupo, de um povo. Né? Então essa é uma reflexão que a igreja fazia e continua fazendo. Tá? A ideia de igreja universal, se a igreja ela é universal, quer dizer que ela é uma única igreja, né, que ela se impõe, se estabelece, que todos devem seguir os padrões daquela igreja, ou eu posso ter igrejas, né, que vão se, onde assim, que vai se adequar e que vai compreender as diferenças culturais, né? Então é importante tudo isso. É claro que quando a gente fala em considerar as diferenças culturais, nós devemos ter um cuidado muito grande em relação ao sincretismo, né? Evitar sincretismo que muitas vezes desvirtuam, né, o próprio entendimento da palavra, o próprio entendimento, tá, que se tem em relação
ao cristianismo, ok? E sempre quando a gente fala em diversidade e diferença, respeitar e considerar as questões éticas, tá, e morais. Isso é bastante importante, tá? Talvez seja um grande desafio, né, quando a gente vai tratar com a questão da diversidade. Veja que lá no primeiro concílio, tá, lá em Atos, por exemplo, a grande questão que se colocava era os gentios, eles devem seguir a cultura judaica, eles devem ser circuncidados, né? Chegou-se ao entendimento que não. Porém, tá, dentro dos elementos que não eram aceitos, era a imoralidade sexual, né? Que pode ser um elemento cultural de um grupo, tá? De um grupo de pessoas, mas que para o cristianismo não é aceita. A imoralidade cultural não faz parte dos preceitos, né, do cristianismo. Então, encontrar, né, esse diálogo, ele é importante, né? Encontrar esse termo, até que ponto que a gente vai manter um diálogo, até que ponto que alguns elementos serão aceitos, até que ponto que outros não serão aceitos. Tá? Isso talvez seja o grande desafio, tá, do cristianismo ainda nos dias de hoje, tá ok? Então, entender que a divisão da igreja, ela, até o século X, ela é uma igreja, né? E a partir daí nós temos as divisões, né, que vão começar a acontecer, tá, a partir do primeiro grande cisma. Aproveitando essa temática, eu queria falar com vocês agora um pouquinho sobre ordens religiosas, né? Lembrando que as ordens religiosas, elas são importantes para entender o avanço do cristianismo da segunda parte, né, da Idade Média até ali o século XVI, XVII, em especial a Igreja Católica, né, que essas ordens elas são muito presentes nessa igreja, na Igreja Católica, mas é importante entender as suas origens, até para entender também, tá, o impacto que essas ordens tiveram, por exemplo, na Reforma Protestante. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui? Uma das ordens mais importantes, né, são os dominicanos, né? Existem vários nomes importantes nessa ordem religiosa. As ordens, os dominicanos, eles fundaram, por exemplo, né, ou estiveram presentes, né, e vivenciaram de forma muito presente a Universidade de Bolonha, considerada a mais antiga do mundo, tá? E estiveram também no início, na formatação das principais universidades europeias, como Oxford e Sorbonne, ou seja, os dominicanos eles tinham como característica serem muito estudiosos, né? Então eles estavam muito vinculados ao ensino, né? Veja que eles estavam vinculados a universidades, então essa era uma característica dos dominicanos. Na América Latina, por exemplo, fundaram as duas primeiras universidades, a de Santo Domingo, na República Dominicana, e a de São Marcos, no Peru, tá? E isso de Santo Domingo, 1538, e no Peru, em 1551. Interessante que no Brasil vai ser só com a vinda da família real, né, só após 1808, que vai surgir, né, as primeiras universidades ou faculdades, né, cursos superiores no Brasil. Nós temos alguns dominicanos espanhóis famosos, justamente naquele momento da chegada dos europeus na América, tá, que vai trazer um debate muito, muito grande em relação, tá, à possibilidade ou não, tá, de você atuar junto aos nativos que vinham aqui e escravizar esses nativos e usar esses nativos como mão de obra, né? Então, talvez o mais importante é o Francisco de Vitória, que vai definir a guerra justa, né? Ou seja, vai trazer essa ideia de que os nativos americanos, eles faziam parte de nações que deveriam ser respeitadas, né? Então, quem vai trazer essa ideia é Francisco de Vitória, que vai permanecer, que vai ser uma ideia predominante, tá, na América no século XVI até o século XVIII. Tá? Mas nós temos dois outros dominicanos importantes, o Bartolomeu de Las Casas e o Sepúlveda, né? Talvez os mais conhecidos, tá? Seriam o Las Casas e o Sepúlveda, que entraram num debate em relação à possibilidade ou não da escravidão dos nativos americanos, mas talvez o mais importante nesse debate seja realmente o Francisco de Vitória. Tá? Nós temos os franciscanos, talvez os mais conhecidos, né, quando a gente fala em ordem religiosa, né, a Ordem de São Francisco, que no Brasil chegou junto com os primeiros, junto com a Esquadra de Cabral, os primeiros que chegaram aqui, né, nós já tínhamos franciscanos, né, celebrando a primeira missa, por exemplo, né, foram franciscanos, e em seguida vão vir outros, né, franciscanos, vão iniciar um trabalho de evangelização indígena aqui no Brasil. Tá? Nós vamos ter uma experiência organizada com os franciscanos em Laguna, em Santa Catarina, tá? Em 1538 a 1548, né, junto aos índios carijós. Depois você vai ter frades, né? 5 frades franciscanos que vão para Buenos Aires,
tá? E ali, então, um cuidado com os indígenas, né? Pensando aqui nos padres franciscanos. Geralmente a gente pensa só nos jesuítas, né? Mas a gente tem uma ação aqui franciscana colocada também. E os jesuítas, né? Então é importante falar das ordens religiosas, porque elas fizeram parte desse movimento da igreja, mas é importante lembrar aí no século XV e XVI, que essas ordens religiosas vão ser importantes no movimento de contra-reforma, né? De oposição à reforma protestante. Os dominicanos, os franciscanos, né, tinham o seu papel, mas talvez a ordem religiosa mais importante nesse processo de tentar evitar a chegada, né, do protestantismo em Portugal e em Espanha, em consequência, na América portuguesa, foram os jesuítas, né, que foi uma ordem fundada justamente nesse contexto da contra-reforma, ou seja, né, da tentativa da Igreja Católica de impedir o avanço, né, da reforma protestante. Veja bem, foi fundada em 1540, né, por Santo Inácio de Loyola. Por isso que às vezes a gente chama os jesuítas, né, de inacianos, né, justamente porque foi fundado por Santo Inácio de Loyola. Nesse contexto da Contra-Reforma e da expansão ultramarina, tendo como base o tomismo. O que é o tomismo, né? Quando a gente pega a base filosófica da igreja, do catolicismo e do protestantismo, nós temos duas bases muito diferentes, tá? Nós temos ali Aristóteles como a filosofia clássica, né? A gente pega ali Aristóteles como talvez um grande filósofo né, da filosofia clássica, que vai trazer uma base filosófica, e por outro lado a gente tem uma outra base, outro embasamento filosófico, né, que vai estar aí alinhado com os preceitos da igreja católica, que vai, né, chegar ali no que a gente chama de tomismo, né, uma base filosófica que respalda, né, a Contra-Reforma. O tomismo não é do século XVI, né, quando a gente fala de tomismo, a gente está falando de uma base filosófica medieval, né, é importante a gente ter clareza disso, que vem de Santo Tomás de Aquino, né, então, por isso que a gente fala de tomismo, né, de Santo Tomás, né, que vem de Santo Tomás de Aquino. Já a base filosófica da igreja protestante, tá, é o Santo Agostinho. Então nós temos diferenças filosóficas, né, a base de Santo Agostinho é a base tomista é outra, né, então a base que vai referendar os jesuítas e a Contra-Reforma e todo esse investimento filosófico da igreja católica vai ser Santo Tomás de Aquino, chamado como tomismo, né? O foco dos jesuítas é na educação, Ratio Studiorum, né, que é um documento, o Ratio Studiorum é um documento que traz a base, né, a formalização de como tem que ser o processo educativo, né, baseado no tomismo, como eu disse para vocês, né, para o mundo todo, inclusive para o Brasil, tá? Temos alguns nomes importantes, Manuel de Nóbrega, José de Anchieta e Padre Antônio Vieira, né, alguns jesuítas importantes que têm a ver com a história do Brasil. Tá? E é importante, estou citando aqui o Concílio de Trento, é importante porque os jesuítas, o tomismo, como eu falei para vocês, né, essa base filosófica que é respaldada em São Tomás de Aquino, os jesuítas vão ter um papel muito importante no Concílio de Trento. Tá? E o Concílio de Trento ele tinha esse papel de extirpar as heresias. Que heresia era essa? Era a reforma. Tá? Extirpar a reforma. Então seria o Concílio de Trento, quando a gente pensa na história da reforma, da Contra-Reforma, é o evento mais importante. E quem estava centrado aqui, quem estava talvez no centro das discussões, eram os jesuítas. Então conhecer e reconhecer essas ordens religiosas é importante para depois entender um pouquinho sobre a história da Reforma e da Contra-Reforma e as bases filosóficas, tá, pessoal? Isso é importantíssimo. Então entender que eu tenho uma base filosófica, né, medieval, baseada em Santo Tomás de Aquino, que vai ser a base da Igreja Católica, do catolicismo, e eu tenho a base agostiniana, o Santo Agostinho, tá, que é a base dos reformistas. Isso não quer dizer que nós vamos ignorar um ou outro, tá? Mas nós estamos falando da base filosófica de cada uma dessas linhas teológicas que estão se formando ali a partir do século XVI, ok? Então é isso, falamos um pouquinho aqui, né, sobre a questão do grande cisma, né, para deixar claro até que momento a gente teve uma igreja unificada, e falando aqui um pouquinho também, né, das ordens religiosas, para entender a importância dessas ordens no contexto da Reforma e da Contra-Reforma. Ok? Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula.